A palavra do Senhor nos diz: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele como uma raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Até aqui, meus queridos irmãos, o livro de Isaías, escrito, como muitos de nós sabemos, cerca de 750 anos antes de Jesus Cristo de Nazaré, ele descer à terra como homem, deixar a sua deidade no céu e descer, se fazer homem, fazer-se carne, fazer-se o Criador, fazer-se criatura, descer à terra. Isaías, ele escreve um livro, este livro magnífico, vivendo num tempo difícil, um tempo de dor, um tempo de mágoa, e Deus, do seu alto e sublime trono, ele começa a mandar e a colocar na mente de Isaías pequenas porções de entendimento de Deus, o que ele queria de facto para o seu povo. E ele começa a derramar sobre aquele homem escolhido desde o ventre da sua mãe, para que ele viesse a escrever este livro esplendoroso, maravilhoso, onde se torna um dos maiores profetas sobre a face da terra, e onde ele se torna o maior profeta a profetizar sobre o próprio Jesus Cristo de Nazaré. E este homem, mesmo sem saber, no meio da dor, no meio daquela loucura sobrenatural e humana, demoníaca, que vivia naquele tempo, onde a própria nação de Israel, ela se deixava deleitar nos prazeres da carne, este homem, mesmo pensando ele não sendo digno, um dia recebe uma visão do nosso próprio Deus, e ele vê, no ano em que morreu o rei Uzias, o Senhor assentado em um alto e sublime trono. E quando ele vê o Senhor assentado em um alto e sublime trono, aquele mesmo Deus, o nosso Deus, que tem à sua frente daquele trono, onde do trono saem relâmpagos, trovões e vozes, onde à frente daquele trono estão 7 lâmpadas acesas constantemente, que são os 7 Espíritos de Deus. Ele começa a ter aquela visão da parte do nosso Deus, e começa a ver a própria igreja, o próprio sítio onde ele estava, o séquito do Senhor a encher todo o santuário, e por cima do trono ele começa a ver querubins, começa a ver serufins, e começa a ver aqueles anjos com 6 asas, com 2 tapavam o seu rosto, com 2 asas elas voavam, com 2 tapavam os seus pés. E quando ele vê naquele momento aquela visão esplendorosa, vista através do seu espírito, vendo o próprio céu, no terceiro céu, onde estava o nosso próprio Deus, ele começa e vê os umbrais das portas a mover-se, e ele diz: ai de mim, que eu sou um homem de impuros lábios. Quantos de nós, meus queridos irmãos, temos visões da parte de Deus, somos chamados pelo próprio Deus, vimos o sobrenatural acontecer, vimos a própria igreja, a própria estrutura da própria igreja, muitas vezes ela se mover com o poder da glória de Deus,
e achamos e falamos a mesma coisa como um dia Isaías falou: ai de mim que sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros. Quantas das vezes achamos isso? Quantas das vezes também já sentimos isso? Homens e mulheres de Deus, chamados pelo próprio Deus vivo. É então que um serafim, talvez pela ordem do próprio Deus vivo, Deus que fala com toda a sua criação, chamou com certeza aquele serafim, e ele com uma tenaz, ele pega uma brasa viva que estava debaixo do altar de Deus e coloca nos lábios do próprio profeta Isaías. E quando coloca, ele diz para aquele homem, que até então era um homem comum, mas tornou-se um homem espiritual, um homem chamado pelo próprio Deus vivo, e disse: a partir de hoje os teus pecados são-te retirados, eles estão extirpados. A partir de hoje, aqueles que pensam que estão ainda em pecado, aqueles que foram chamados, aqueles que de alguma forma já tiveram visões, aqueles que de alguma forma já puderam sentir o poder e a glória do nosso Deus, eu te digo nesta noite que Deus, no seu alto e sublime trono, vai mandar um serafim com uma tenaz a retirar uma brasa viva e colocar nos teus lábios e te dizer: a partir de hoje os teus pecados te estão extirpados e tu és chamado para fazer a obra de Deus. Foi isto que este homem foi chamado. Recebeu um chamado poderoso da parte de Deus para fazer a obra do Senhor. E ele começa a ter visões, começa a ter sonhos, ele começa a profetizar sobre nações, sobre a nação de Israel, sobre a nação de Tiro. Ele começa a dizer que aquele povo iria sofrer de tal forma que iria ser levado cativo. Mas no meio de tanta dor, Deus, Ele também fala ao coração do profeta Isaías. Ele também diz: olha, eu vou te dar uma visão daquilo que eu irei passar. Às vezes, meu querido e amado irmão, você passa dificuldade, você passa dor, você é chamado por Deus e pensa, quando é chamado por Deus, quando é comissionado pelo próprio Deus vivo, que a partir daí você vai começar a ter paz. Mas é então, quando você pensa que vai ter paz por ter aceito Jesus, por estar no reino de Deus, é então que começa a passar dor. E é nessa dor que Deus vai te dizer, vai te dar sonhos, vai te dar visões, conforme deu a Isaías, e vai te dizer: olha, meu filho, não estás só nesta caminhada, não estás só a sofrer, não é só tu que sofres. Existem outros irmãos em outros lugares que sofrem tanto ou mais do que tu. Existem outros irmãos que foram chamados por Deus, foram comissionados por mim, com poder, com autoridade que eu lhes dei. Mesmo assim eles continuam a sofrer perseguições. É então que Deus diz: meu filho, não estás só nesta peleja, não estás só neste lugar. Onde quer que tu andares, onde quer que tu caminhares, eu estou contigo. É então que Isaías recebe uma visão da parte de Deus, e ele começa a dizer para Isaías: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele, e como uma raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. Jesus começa a dar-lhe um retrato a Isaías daquilo que o próprio Jesus Cristo iria passar, daquilo que o próprio Jesus Cristo, 700 anos depois que Isaías teve esta visão, iria passar, para dizer: olha, meu filho, estás a sofrer no meio de um povo de impuros lábios, no meio de um povo contencioso, no meio de um povo em que só pensa na sua própria carne. Mas lembra-te de uma coisa: 700 anos depois eu virei, e olha o que vai acontecer comigo. Então Isaías começa a mostrar um quadro da sua própria história, começa a mostrar um quadro do seu próprio sofrimento. Será que isso não te é natural para ti?
Será que 2000 anos depois tu ainda não viste o que o próprio Jesus Cristo, Ele sofreu lá naquela cruz? Será que ao receberes o chamado, ao estares a sofrer e pensar que não tens mais força para mais nada, será que não é hora de nós fazermos algo ainda melhor para Deus? Será que não é hora de nós nos absorvermos mais dentro da obra de Deus? De fazermos aquilo que Deus tanto quer para nós? Meus queridos, a multidão, muitas das vezes ela está à tua frente. Tu falas de Jesus, tu pregas as palavras do Senhor, gritas em alta voz, mas a expressão dos seus rostos não muda. Olhos para eles estavam frios, olhas para eles e eles estavam frios. Continuas a olhar para eles depois de pregares a palavra, depois de ser chamado, e muitas das vezes o seu rosto continua da mesma forma. Os seus olhos continuam sem sangue nos seus próprios olhos, sem mudarem. Assim foi com Jesus, eterno, soberano, mas poucos lhe o ouviram e poucos lhe obedeceram. No tempo de Isaías, ele pregava a palavra do Senhor, e quando ele pregava com veemência, quando ele pregava com a autoridade pedida pelo próprio Isaías a Deus, que são parte dessa autoridade, é o complemento dos 7 Espíritos de Deus. E os 7 Espíritos de Deus são o temor do Senhor, são sabedoria, são conhecimento, são discernimento, são parte dos 7 Espíritos de Deus, ao qual nós todos muitas das vezes clamamos sem saber que faz parte do próprio complemento do Espírito Santo de Deus. E quando Isaías ele pregava, quando ele falava do amor de Deus, quando ele dizia: olha, Deus quer que vocês se convertam, Deus quer que vocês se salvam, Deus quer que vocês mudem, Deus quer que esta nação toda seja levada para o céu como verdadeiros sacerdotes diante do trono de Deus. O próprio Jesus entra dentro da cidade de Jerusalém. E quando entra dentro da cidade de Jerusalém, quando ele começa a pregar, a fazer as maravilhas que nós todos sabemos, ele olha para o rosto de muitos e vê que o rosto daqueles homens, daquelas mulheres, Pastor Francisco, eles não mudavam. O seu coração duro como a sua própria carne, ele não se quebrantava pelo Espírito Santo de Deus. E Jesus ele começa a falar estas palavras para o seu filho Isaías, e ele começa a dizer: olha, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor como raiz de uma terra seca. O próprio Jesus ele dizia: eu era a própria raiz que iria disseminar a fé, iria disseminar o amor, iria transformar toda a terra, mas a terra ela estava tão seca. A terra, apesar de eu a cultivar, apesar de eu a regar, apesar de eu a plantar, apesar de eu fazer tudo aquilo para que os meus filhos pudessem conhecer a palavra de Deus, a terra, ela não conseguia produzir, porque o coração, a terra que era o povo de Deus, a terra que era o povo de Israel, a nação escolhida, eles estavam consentidos na sua própria carne. Eles não se deixavam amar pelo próprio Jesus, não se deixavam cultivar, não se deixavam transformar, não se deixavam libertar de todos os seus vícios. Parece mera coincidência, mas a humanidade vive um estágio, vive uma situação idêntica. De tempos a tempos, a frieza espiritual na terra, ela torna-se tão sagaz, tão maldosa,
que quando os homens começam a pregar a palavra do Senhor, quando os levitas sobem em cima dos altares, quando os levitas vão para as ruas para louvar o nome do Senhor, o coração ele fica fechado. Você olha para o rosto de muitos e o rosto não muda, os olhos não mudam, porque não abrem o coração para a palavra de Deus. Isaías teve um chamado, pregava em alta voz, foi obediente, homem de dores. Diz o próprio Isaías, começa a descrever Jesus como homem de dores. Jesus, meus irmãos, ele sofreu, ele teve dor e sofrimento. Por muito que eu tentasse explicar, palavras de um ser humano não conseguiriam expressar a dor e o sofrimento que o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, ele sofreu por cada um de nós. Você como chamado, você como servo, você como levita, você como pregador, você como intercessor, você como adorador, você é chamado para fazer a obra de Deus, para complementar a igreja de Cristo, para complementar a noiva do Senhor, para complementar o corpo de Cristo Jesus de Nazaré. E quando você é chamado e que pensa que a partir dessa altura você vai ter paz, é nessa altura que você sofre. Muitas das vezes na sua casa, na sua família, sofre tantas vezes nas ruas, nas praças, nas vielas. É quando você mesmo começa a ser perseguido nas vilas, nas cidades, começa a ser perseguido nas próprias igrejas que existem muitas vezes espalhadas na terra e que não operam o verdadeiro amor de Deus. Quantas igrejas, irmãos, quantas existe na terra onde existe perseguição também aos próprios irmãos, quando aqueles estão mesmo a servir, estão a adorar, estão-se a entregar, estão a abençoar a obra de Deus, estão a abençoar outros seres humanos, estão a buscar para a casa do Senhor homens, mulheres, jovens, crianças, e nesse momento tantas igrejas começam a barrar determinados membros. Quantos, meu querido pastor Robson, isso acontece na terra. E essa situação que Jesus ele começou a passar, começou-lhe a provocar dor profunda. O próprio Jesus que vinha salvar a humanidade, ele começa a sofrer. Quantas das vezes você também já não sofreu? Quantas das vezes você louvou e não viu no rosto do seu irmão a alegria que é natural de um servo de Jesus? Quantas das vezes você já não pregou e não sentiu o feedback da verdadeira adoração que deve ser quando nós ouvimos a própria voz do nosso Deus? Quantas das vezes você vai para as ruas, começa a evangelizar e de um momento para o outro ninguém lhe dá ligança nenhuma, porque não quer pura e simplesmente saber de Jesus Cristo de Nazaré? Quantos estão lá fora, bilhões e bilhões de seres humanos que ainda não conhecem a palavra de Jesus Cristo? Quantos ainda têm no seu coração a frieza de virar a cara quando você prega o Evangelho? Quantos eles têm a astúcia de olhar para o lado quando você vai falar do amor de Cristo? Aquele que verdadeiramente pode transformar, aquele que verdadeiramente pode libertar, aquele que verdadeiramente tem compaixão e desejo que o povo ouça a sua própria voz. Meus irmãos, saber que fomos chamados é saber que em uma determinada altura nós vamos ser perseguidos. E saber que somos perseguidos é ter o mesmo amor do nosso próprio Deus. Saber que, como seres humanos, como diz a própria palavra do Senhor, somos imagem e semelhança de Cristo. Imagem e semelhança de Cristo não é só estar de mãos abertas para receber, é estar de costas voltadas para receber chicotadas, se necessário for. É de estar costas voltadas e suportar aquilo que o mundo lhe quer afligir,
sabendo que você é a imagem e semelhança de Cristo, tanto para receber como para levar, tanto para adorar como para sofrer. Saber que você vai marcar a diferença na terra, mesmo sendo perseguido. Não tenha dúvidas de uma coisa. Nunca tenha dúvidas do que eu vou dizer. É por isto que esta igreja, ela prega a verdade. E almas, elas se rendem a Jesus porque prega a verdade. Você, ao ser chamado, ao ser comissionado por Deus, ao fazer a obra do Senhor, saiba de uma coisa que lhe vai acontecer. A uma determinada altura, você vai ser perseguido pelo mundo. Muito perseguido pelo mundo. Mas para isso é que você hoje está a ouvir esta palavra. Para que quando houver essa perseguição, você estar preparado para suportar as aflições que o mundo lhe quer afligir. Jesus, ferido de Deus e oprimido, desprezado, ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, pisado. Imagem e semelhança de Deus, você muitas vezes é ferido e oprimido, é desprezado, é ferido pelas transgressões não só suas, não só da nossa própria carne, mas ferido pelo próprio mundo, moído pelas nossas próprias iniquidades. Quantas das vezes nós somos moídos pelos nossos próprios erros? Quantas das vezes nós somos pisados pela nossa própria agonia, pelo aquilo que nós passamos, pelo aquilo que nós provocamos no nosso passado, e que estamos a ser afligidos, estamos a ser perseguidos. A pergunta que eu faço à igreja é: está preparado para ser perseguido? Está preparado para ser ferido? Está preparado para ser desprezado? Está preparado para ser moído? Será que estamos preparados? Estamos porque vocês à terça-feira estão aqui no culto de ensino da palavra. Porque vocês à quinta-feira estão aqui no culto da pregação da palavra. Porque vocês ao sábado estão aqui no culto de ensino. Porque vocês ao domingo estão aqui no culto de adoração. Porque vocês pela manhã, pela madrugada, quando Deus vos chama, quando Deus vos comissiona, vocês estão preparados, ser chamados para adorar, para interceder, para engrandecer o nome do Senhor. É por isso que você está preparado. Não é porque eu estou a pregar aqui que você está preparado. Você está preparado porque você foi chamado. E quando você é chamado, você se coloca na posição de adorador. E você é o principal soldado a se colocar na primeira linha de batalha. Porque você, colocando-se na primeira linha de batalha, você vai proteger a muitos que estão fracos, a muitos que estão oprimidos, a muitos que estão a necessitar da sua ajuda, a muitos que necessitam de si constantemente, a muitos que têm dores, a muitos que estão a sofrer nas suas próprias casas, a você que é adulto, a você que é jovem. Os jovens também sofrem, os jovens também têm as suas situações de agonia, os jovens também têm as suas situações onde pensam que são desprezados, e de facto pelo mundo eles são desprezados, mas pela casa de Deus, pelos servos de Deus, pelos ministros, pelos levitas, eles são chamados, eles são impulsionados, eles são fortalecidos para poder fazer aquilo que melhor vocês sabem fazer, que é adorar a Deus. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Jesus foi retirado da opressão e do juízo que lhe infligiram
é como se ele tivesse a ser julgado, foi julgado pelo próprio ser humano. E quem contará o tempo da sua vida? Podem contar o tempo da vida do nosso Deus na terra, 33 anos, cerca de 33 anos e meio. Mas não podem contar o tempo da sua existência enquanto deidade, enquanto Criador. Ele é, o que era e aquele que há de vir. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Ele é o princípio de todas as coisas e será o fim de todas as coisas. É Ele que tem o poder de mudar toda a nossa história, tanto a minha como a sua. Aquilo que você deseja, aquilo que você mais anseia, aquilo que você colocou no seu coração, como adorador, como levita, como intercessor, seja aquilo que for, como pregador da palavra, é Deus é quem vai ministrar no seu coração, é Deus é quem vai colocar no seu coração o tempo em que isso irá acontecer. E saiba que Deus vai concretizar o seu sonho. Deus vai fazer algo magnífico na vida de muitos que estão aqui, de jovens que ainda não sabem que são adoradores, mas Deus vai vos levantar. Deus vai fazer coisas novas na vossa vida. Haverá um dia que a opressão o deixará de afligir. Haverá um dia que o seu tempo diminuto para alguns, esquecido por muitos outros, expirará aqui na terra. E haverá uma grande questão: ser chamado, ser comissionado, sofrer como Jesus também ele sofreu. Ele dá um grande exemplo. Ele acaba por vir para sofrer, para mostrar que se nós sofrermos seria diminuto em relação àquilo que ele sofreu. Então haverá uma grande questão que eu coloco tantas vezes: para onde irá a sua alma? Como foi falado mesmo há bocado, e o nosso pastor Robson não sabia aquilo que eu ia falar. Para onde irá a sua alma? Para onde irá a sua alma se você for chamado e você desistir? Para onde irá a sua alma, levita? Quando Deus te chamar, te colocar uma brasa viva, ou te levantar, levanta-te, como Ele fez com vários profetas, e disse assim: levanta-te que eu quero falar contigo. Quando Ele te chamar na madrugada, no monte, na casa de oração, em um culto de ensino, em um culto de pregação, em um culto de celebração, quando Ele te chamar e te levantar e disser: levanta-te que eu quero falar contigo, imagina tu recuares. Para onde irá a tua alma se tu recuares? Meus queridos, a nossa alma só tem um local para ir. Tem dois locais para ir: a morte ou a vida, o inferno ou o céu. E a nossa alma, quando nós somos chamados, temos que ter como objetivo, mesmo chamados, sofrendo dores, sofrendo perseguições, sendo excluídos muitas das vezes pela sociedade, sendo rebaixados lá no seu trabalho, no seu emprego, sofrendo muitas das vezes na sua própria família, porque não compreendem o seu chamado, não compreendem por aquilo que Jesus vos chamou, vos comissionou. Mas saiba de uma coisa: Jesus Cristo, o ser humano, ele não tem projeto para você, mas Jesus Cristo, ele tem um grande e poderoso projeto. E esse projeto começa pelo seu chamado. O seu chamado é a coisa principal, primordial de Jesus Cristo de Nazaré, para você começar uma caminhada justa, uma caminhada reta, uma caminhada direcionada, com um caminho certo, que é o caminho do céu, um novo céu e uma nova terra, prometida por Deus para mim e para si. Eu agradecia que a igreja se colocasse de pé em nome de Jesus.
Quando nós às vezes vimos a uma casa de oração, achamos muitas das vezes que vimos a uma casa de oração por convite, Pastor Robson. Achamos que é o convite de um homem, de uma mulher, de um jovem que nos impulsionou a vir à casa de oração. Mas mal sabem que é o próprio Espírito Santo que empurra e impulsiona você para a casa de oração. É o próprio Espírito Santo que traz as almas para dentro das casas de oração, para um determinado dia, hora, segundo, ouvir a palavra do Senhor, e para que a nossa vida, em um determinado momento, ela seja mudada, um novo estágio, uma nova presença, que é a presença de Cristo, ela se concretiza a partir daquele momento. A partir do momento que ouvimos a palavra de Cristo, ela muda a nossa história. E ela não só muda a nossa história, ela muda a história da nossa própria família. Ela muda a história da própria sociedade que nos rodeia. E ela muda a história de muitas vezes daqueles que nós mais amamos, daqueles que mais desejamos e que desejamos que estejam perto de nós. E eu, com a permissão do nosso pastor presidente, eu vou fazer uma pergunta, como eu faço sempre, desde que Deus permitiu que eu ministre a palavra do Senhor ali em Alhandra. Você que foi convidado nesta noite para estar aqui nesta noite, que pensa que foi um jovem ou uma jovem que o convidou, e você talvez até viesse porque só para ver como era, e que sentiu que a palavra de Deus, ela falou com o seu coração. Eu faço uma pergunta: está aqui alguém em que Jesus falou ao seu coração e que deseja conhecer a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Jesus, que tanto sofreu por nós, que teve a coragem de se entregar por nós. Será que está aqui alguém que necessita da presença do Senhor, de se entregar a Jesus Cristo? Tu, jovem, tu conheces a Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador? Amém. Então, eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Eterno e soberano Deus, eterno e soberano Pai, ó Senhor, muito obrigado pela palavra, Senhor, que tu colocaste, Senhor, no nosso coração. Obrigado, Senhor, por mais uma vez, ó Santo de Israel, nos impulsionares, nos dar força, meu Pai, no mundo, neste mundo, Senhor, nos dar força, para que nós venhamos a sair vitoriosos, para que nós venhamos a caminhar com vigor diante da Tua palavra, com vigor diante da Tua fé, que Tu colocaste no nosso coração. Ó Senhor, eu te peço, ó Deus de Israel, ó Senhor, que esta palavra ela possa chegar lá fora ao mundo, e que almas, meu Pai, elas venham se entregar a Jesus, almas elas venham se a regozijar no Teu nome, te venham a adorar, te venham a agradecer, te venham, Senhor, a desejar da soma, do mais profundo da sua alma, Deus. Ó Senhor, eu te agradeço, Senhor, eu te agradeço pela amada igreja, Pai, que está aqui na ADEF Vila Franca. Eu te agradeço por cada irmão, por cada irmã, Senhor, ao qual eu tanto amo e tanto desejava retornar a ver, ó Santo de Israel. Ó Senhor, continua, Pai, a nos ajudar nesta caminhada de fé. É o que te peço, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Chama aqui o nosso